Olá, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. No episódio de hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão acerca do livro de Jó. Se vocês perceberem que minha voz ela tá meio diferente, dos outros episódios, é por conta de que eu peguei uma gripe, tá? Então me desculpem a voz, mas eu preciso gravar, preciso compartilhar isso com vocês. Então vamos assim mesmo. Então eu gostaria de ler lá no primeiro capítulo do livro de Jó, do versículo 20 ao 21, que diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. É isso que a palavra de Deus nos diz. Na verdade, pra ser sincera com vocês, fazia muito tempo que eu não li o livro de Jó. E eu fui, agora, através da leitura da Bíblia, eu fui lendo na sequência dos livros e eu cheguei no livro de Jó. E eu não me lembrava, eu sabia a história dele, acredito que como a maioria de vocês sabem. Mas assim, eu conhecia a história dele, mas não é a mesma coisa. A gente lê a história em si. E é por isso que é tão importante nós estarmos constantemente lendo as escrituras, relembrando das passagens que nós temos ali escritas. E o que me deixou perplexa, eu acredito que a maioria das pessoas que leem essa passagem, o livro de Jó, é o fato de ele ter perdido tudo e ainda assim ter adorado a Deus. Se você nunca leu o livro de Jó, eu recomendo que você leia. Eu espero que você também seja tocado pelo Espírito Santo, assim como eu fui na leitura desse livro. E acontece que ele era um homem rico, ele era o homem mais rico do Oriente. E ele perde tudo. Ele perde seus servos, ele perde seus animais, ele perde os seus filhos. E quando ele fica sabendo de tudo isso, ele adora o Senhor. E isso me deixa, assim, chocado. Eu não consigo entender, muitas vezes eu, com tanta coisa boa, com provisão, com tantas bênçãos do Senhor, com pessoas abençoadas à minha volta, enfim, com tantas realmente bênçãos do Senhor que Ele tem colocado na minha vida, e eu me pergunto, será que se Deus tirasse isso de mim, se Ele tirasse o que eu tenho, se Ele tirasse meus bens materiais, se Ele tirasse as pessoas que eu tenho por perto da minha vida, se Ele me deixasse ficar doente ao ponto de que Jó ficou, talvez nem a esse extremo, mas entende? Eu pergunto, será que eu aguentaria? E eu não aguentaria, eu não seria como Jó foi, com certeza não. E isso é sinal de que a minha fé precisa ser mais fortalecida, de que a minha confiança no Senhor precisa ser estabelecida de uma maneira mais firme nele, e apenas nele, no seu caráter, assim como Jó o fez. E a outra questão que me chamou muito a atenção é que Jó ele expressou seus sentimentos sem pecar. E aqui a gente entende que não é pecado expressar os seus sentimentos, desde que você os faça da forma correta. Jó aqui, ele rapou a sua cabeça, ele rasgou o seu manto. Isso naquela época era sinal de tristeza, de arrependimento, enfim, mas sempre algo negativo. Ele se prostrou em terra, então ele expressou seus sentimentos perante o Senhor. E aqui há uma coisa muito importante, muito interessante, que é Jó, ele lamentou. E por que o Senhor não o reprovou por isso? Por que Deus aceitou a lamentação de Jó? Acontece que existe uma enorme diferença entre lamentar e reclamar ou murmurar. Existe uma diferença entre isso. Se a gente olha para o povo de Israel, quando eles estavam andando pelo deserto ali, literalmente andando em círculos, mas quando eles estavam ali vagando pelo deserto, guiados por Moisés, eles reclamaram, eles murmuraram, e Deus os reprovou por isso. Deus não apoiava esse comportamento deles. Ele não aprovava isso, porque Deus se manifestava, Deus dava tudo o que eles precisavam, Deus satisfazia as necessidades deles, e eles continuavam ali murmurando. Só que Jó,
ele perde tudo o que ele tem. Ele só tem o Senhor. E ele lamenta. E a diferença é que no lamento, na lamentação, você se submete ao Senhor. Até porque se lamentação fosse pecado, nem existiria o livro Lamentações de Jeremias, não é mesmo? Mas essa é a principal diferença. A principal diferença entre esses dois é que, em um caso, na lamentação, há uma submissão à vontade e à permissão do Senhor. Então, Jó ele não estava se rebelando contra o Senhor. Ele não estava querendo, sendo rebelde. Ele não estava fazendo isso. O que Jó estava fazendo com essa oração dele era submetendo-se à permissão do Senhor. E se submeter à vontade do Senhor é justamente o que a nossa carne não gosta. É o que a nossa carne não faz. É impressionante, eu vejo isso na minha vida. Como que a minha carne não se converte. Então, é necessário realmente eu crucificar a minha carne com Cristo, como diz em Gálatas 5:24. É você morrer para você mesmo, que ali você encontra a vida verdadeira, que é em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então, Jó, ele submete-se à permissão do Senhor. Ele entende que tudo isso que ele estava passando pode ser que não seja a vontade de Deus, mas é a permissão do Senhor sobre a vida dele. E ele submete-se a isso. E por último, mas não menos importante, aqui há um conceito sensacional que é adoração. A palavra de Deus diz que Jó, ele prostrou-se em terra e adorou. Aqui não diz que ele louvou ao Senhor, porque qual é a principal diferença, né? Agora a gente está falando bastante de diferenças. Mas qual que é a principal diferença entre o louvor e a adoração? No louvor você agradece ao Senhor pelo que ele fez ou fará. Você agradece, é em agradecimento. Mas a adoração, ela é simplesmente e unicamente por quem Deus é. Isso é adoração. E era isso que Jó fez naquele momento que ele havia recebido a notícia de que ele perdeu tudo. Ele adorou ao Senhor. Isso significa que ele conhecia o Deus ao qual ele servia. Ele conhecia o seu Criador. Ele buscava conhecê-lo cada dia mais. E isso fez com que ele adorasse ao Senhor. No tempo de tribulação, no tempo de sofrimento. Ele não reclamou, ele não murmurou, ele não pecou, mas ele adorou. Ele bendizeu ao Senhor por aquilo que ele é. Porque ele é bom, porque ele é justo, porque ele é maravilhoso, porque ele é o Senhor, independente do que aconteça. É isso que Jó estava dizendo. E a minha oração pela sua vida e pela minha vida é que a gente venha realmente entender esse conceito de adoração e que nós venhamos ser capacitados pelo Espírito Santo para aplicar isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E que realmente nós somos muito tentados a murmurar, a reclamar, mas que nós venhamos aprender a nos submetermos, a realmente aceitarmos aquilo que Deus tem ou permitiu sobre nossas vidas. E que, além de tudo, nós venhamos crer na soberania e realmente na majestade do caráter de Deus, na imutabilidade, como que ele não muda de acordo com o tempo, ele não muda de acordo com a estação, ele é quem é e será eternamente, em nome de Jesus. Então essa é a minha oração, que nós sejamos completamente transformados, que o nosso interior seja cada dia mais mudado e transformado, segundo a vontade dele. Era isso que eu tinha para falar e compartilhar com vocês no dia de hoje. Se você foi edificado por esse conteúdo, por esse episódio, compartilha com alguém, com um amigo, uma amiga sua que precisa ouvir essa mensagem. E acredite, existem muitas pessoas ao redor do mundo que ainda não ouviram o Evangelho. E você pode ser um cúmplice, você pode ser, e até mesmo se você já crê em Cristo, já é salvo, né? Você deve fazer isso porque é uma testemunha. Mas assim, compartilhe com mais alguém, não deixe de levar as boas novas. Era isso, muito obrigada por ter me escutado até aqui e até o próximo episódio.